começar aqui com ela. A Lu de Paula estava de férias e agora é preciso, né? É importante. Descansar também faz parte da saúde mental. Exato. E esse vai ser um dos nossos tópicos também daqui a pouco, né? Pra gente tirar o pé do acelerador. Então, seja bem-vinda de volta. A gente já tava com saudade, viu? Lu, vamos lá. 2 notícias. Quando eu vi tudo isso acontecendo, eu já liguei pra Lu, falei, Lu, a gente precisa falar disso, né? No programa, porque não só no mundo dos famosos, né? Mas, enfim, todo mundo acho que pode passar por isso, né? Ter um surto ou uma crise, assim. A gente nunca sabe, né, Lu, que pode acontecer. Então, eu vou atualizar o público das 2 notícias e depois você dá o seu parecer. A primeira notícia foi essa, aconteceu semana passada, o cantor Cauã, que é da dupla, né, do Matheus e Cauã. Vamos ver lá, olha. Ele teve uma crise de ansiedade ali no palco, ele jogou o microfone, olha lá, ele atira o microfone e abandonou o show, foi embora e depois ele relatou, né? Ele contou para todo mundo, contou nas redes sociais que ele teve uma crise de ansiedade, que ele tem traumas, ele falou que tem trauma até de andar de avião. Olha só quanta coisa, daqui a pouquinho a Lu vai falar pra gente aí sobre os traumas. Essa foi a primeira notícia. Agora, a segunda notícia foi de que o ator Sidney Sampaio, vai aparecer a fotinho dele aí a foto dele, o ator Sidney Sampaio se jogou da sacada de um hotel, né? Segundo aí a namorada e pessoas próximas, ele teve um surto, se jogou da sacada, graças a Deus, né? Tá bem, mas segundo a namorada, ele estava tomando o remédio Tarja Preta para insônia e também para crise de ansiedade. Essas 2 notícias, em menos de uma semana, levantou um alerta, Lu, né? Do que será que está acontecendo? Isso porque a gente ficou sabendo que são pessoas famosas. Sim. E quem não é famoso, né, e também está passando por isso? Ao seu ver, o que levou essas pessoas a fazerem isso? De repente, a fama, a vida pública, né? Como que você enxerga isso? No caso das pessoas famosas, elas têm um agravante realmente que é ter a vida escancarada ali o tempo todo, as pessoas falando o que elas devem, o que elas não devem fazer, recebendo pressão, o tempo todo, né? Pressão, crítica, né? Aquela avaliação das outras pessoas que muitas vezes é positiva, é negativo. E tem também as questões individuais, né? Os traumas que a pessoa já carrega, as experiências de vida que ela tem, a autoestima, a relação dela com ela mesma, e aí acaba se chocando com as expectativas dela, com as expectativas do outro, do público, né? E aí tudo isso vira um recheio aí explosivo para que esse tipo de situação acabe acontecendo. Eu fico imaginando, eu estava até assistindo o documentário da Xuxa esses dias e vendo assim a carreira dela, de como aquela multidão atrás, eu fiquei refletindo sobre isso, né? A pessoa que tem aí a vida pública, ela não pode fazer um passeio, né? Ela não pode ir de repente num shopping, coisa básica que a gente faz no dia a dia, né? E fora também, por exemplo, no caso do cantor sertanejo, às vezes uma rotina de shows, uma agenda de shows bem acirrada, o cansaço, a privação do sono, né? A cobrança que eu tenho que estar em um lugar dali, tantas horas eu já tenho que estar em outro lugar, as pessoas têm aquela expectativa a respeito do artista, né? Do que ele vai entregar para as pessoas. E aí, nesse momento, a pessoa ela não está bem, ela está cansada, ela está privada de sono, às vezes está com fome, não está se alimentando bem. E aí ela acaba não tendo uma percepção adequada da realidade. No caso do Sidney Sampaio, ainda teve o agravante do uso da medicação, que a gente não sabe aí de que maneira que ele estava fazendo essa medicação, se tinha um acompanhamento, né? Como que ele estava fazendo realmente, usando essa medicação para daí sim ter esses sintomas. Então, tudo isso junto faz com que a pessoa ela perca realmente o contato com a realidade ali, ela não consiga lidar com aquela situação. Ela pode ter um comportamento impulsivo, de não saber lidar com aquilo. Então, no caso do cantor, de jogar o microfone e sair daquela situação que estava causando e estava gerando aquela ansiedade ou aquele estresse naquele momento. E no caso do cantor Sidney Sampaio, com o agravante do uso da medicação, acabar se jogando
do prédio. Perfeito. E tem tanta coisa importante pra gente abordar hoje, né? Um dos tópicos que eu quero abordar é inclusive isso, de quem tá em volta, né? De que maneira pode ajudar uma pessoa assim. Mas o que eu queria começar falando aqui é o seguinte, quando a gente fala de ansiedade, Lu, a gente sabe que tem os sintomas físicos, né? Tem os sintomas emocionais, a crise de ansiedade também, a pessoa que tem a crise, né? Que já tem esse diagnóstico de ansiedade. Mas quando a gente fala dos sintomas emocionais, o que seria? Geralmente, essas pessoas, quando ela chega nesse estágio, ela já vai tendo sinais disso. Então essa pessoa, ela dá sinais de que... Ela dá sinais de que alguma coisa errada está acontecendo. Ela também sente e quem está em volta também pode perceber. Então, ela vem de uma irritabilidade, uma alteração de humor. Às vezes, aí, a gente pode observar sintomas físicos, ânsia de vômito, dores constantes de cabeça, de estômago, dores do corpo que não se sabe, não tem uma causa, né? Queda de cabelo, aumento ou diminuição do apetite, ou excesso ou a diminuição do sono. Então, tudo isso são coisas que a gente pode ir observando e quem está próximo a essa pessoa também pode observar. A fala, às vezes, começa a ficar mais desconexa, a pessoa começa a ficar um pouco mais agitada, ela começa a planejar várias coisas de uma vez, ela pode parar. Nada é do nada, né? Não, sempre acontece alguma coisa que é possível observar. Principalmente as pessoas aí que usam muito as redes sociais, a gente consegue observar, inclusive, através das postagens. Verdade, né? Tipo de postagem muda. Uma frase a forma como a pessoa aparece na rede social, o que ela tem curtido. Então, tudo isso também já são indícios de que alguma coisa errada está acontecendo. É importante a gente falar que você, às vezes, tem um amigo, uma amiga, você percebeu, né, que algo não tá legal, para não deixar chegar numa situação dessa, né, que nem a pessoa se jogar de algum lugar ou a pessoa cometer um ato de violência, é importante a gente estar atento para, de alguma maneira, ajudar, né? E quando a gente fala, por exemplo, do caso do Cauã, que foi, acho que uma gota d'água ali, alguma coisa aconteceu, a gente estava até, assim, discutindo, o que será que falaram para ele? Às vezes ele usa, né, ponto eletrônico, assim como eu uso, às vezes falaram alguma coisa. Foi o ápice, assim, uma gotinha d'água que vai e taca o microfone ou e ele sai. Viu alguma coisa na plateia, né? De repente até um próprio pensamento que estava já com ele não consegue ali. Se concentrar, e aí não consegue se concentrar e naquele momento a maneira que ele teve de lidar com aquela situação foi reagindo daquela forma. Quando a gente está num extremo de emoção, seja tanto de alegria, de tristeza, de raiva, a gente chega num ponto que é impulsividade. Entendi. E aí quando a gente tem esse comportamento impulsivo, o que é impulsividade? Você agir sem pensar, né? Você não pensa nas consequências daquilo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter esse tipo de reação. Eu vou jogar o microfone, eu vou xingar alguém, eu vou fazer algo contra mim mesmo. Então, depois que tudo passa, aí a pessoa pode parar, pensar e refletir. Mas naquele momento, de repente, a única coisa que ela quer é sair daquela situação. É verdade. Aí quem está assistindo a gente em casa, né? Você que está aí acompanhando o bate-papo, já se identificou, falou, epa, alguma coisa não tá legal. É importante também a pessoa ela parar, respirar fundo e falar assim, calma, algo não tá legal, vou buscar ajuda, vou buscar um profissional. Porque muitas vezes assim, a pessoa ela pode até nem perceber, às vezes vai tão no automático que ela nem percebe, né, essa oscilação de humor, ou não percebe, para ela tá tudo bem, né? Mas é importante fazer essa autoavaliação para buscar uma ajuda? Sem dúvida, a gente precisa parar e olhar quais são os ambientes em que eu estou inserida. Esses ambientes, eles são insalubres, as relações que eu mantenho nesses ambientes são relações que me deixam bem, ou toda vez que eu estou com certas pessoas, que eu estou em determinados ambientes, eu fico mal, eu fico pesado, eu fico sem energia. Então, a gente consegue ir avaliando e analisando, né, nos ambientes em que eu estou, como que eu me sinto e como que eu me sinto dentro também das minhas relações. Sejam relações afetivas, sejam relações de amizade, sejam relações de trabalho, que tudo isso também a gente consegue fazer um raio-x de como que eu estou em cada um desses lugares e como que esses lugares estão aí influenciando na minha saúde mental. Perfeito. E olha, rapidinho antes de ir para o intervalo,
intervalo, a gente falou, né, agora há pouco a questão das férias, né? Que vocês estavam de férias e tudo mais. É importante a gente também desacelerar. Às vezes a gente fala assim, estou precisando de férias. E não é da boca para fora. Às vezes a gente precisa mesmo parar. E não é assim, tirar férias do trabalho para trabalhar em casa e vice-versa. A gente precisa de um momento, né? E realmente tirar o pé do acelerador, respirar fundo, dar uma desconectada. Até das redes sociais. Exatamente, porque as redes sociais também adoecem. Então, descansar também é um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado. E sim, precisamos desse tempo para parar, para desligar de tudo, para se conectar com você mesmo, com as coisas que você gosta, né? Se perceber, para daí dar aquela revigorada, reenergizada, para voltar para as dinâmicas do dia a dia. Arrasou. Olha, o nosso bate-papo está só começando. Se você já se identificou com o tema, né? Ou tá passando aí por uma crise de ansiedade, um momento aí difícil, manda aqui seu depoimento pra gente, manda sua pergunta, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua aqui nosso bate-papo com a psicóloga Luciana de Paula e você já volta aqui comigo também, tá bom? Rapidinho, 2 minutinhos, a gente tá de volta. Estamos de volta ao vivo, hoje conversando aqui sobre ansiedade, né? Crise de ansiedade. 2 notícias recentes aí, né? Da semana passada, uma foi na sexta, inclusive, o ator Sidney Sampaio. Pediu pro Stallone colocar a foto dele aqui novamente, está pra gente? O ator Sidney Sampaio, gente, ele se jogou da sacada do 5º andar de um hotel. Segundo aí a namorada, pessoas próximas, ele estava fazendo uso de medicamentos, né? Pra insônia e teve também um surto, uma crise. E acabou se jogando aí. E o outro caso foi o cantor Cauã, que é da dupla Matheus e Cauã, que jogou o microfone também e abandonou o palco. Então a gente está conversando sobre isso, né? Fazendo esse alerta. E olha só, Lu, tem uma telespectadora aqui, ela não deixou o nome dela, mas ela está falando assim: ótima matéria sobre crise de ansiedade. Depois de 39 anos de serviço, resolvi parar e me aposentar. O excesso de atividades me fez pensar no meu bem-estar e colocar a saúde e a família em primeiro lugar. Hoje me dedico a atividades que me trazem prazer. Olha, então ela se colocou em primeiro lugar. Que bom que ela pôde escolher, né? E principalmente a mulher que, infelizmente, né, na nossa sociedade tem uma jornada dupla, tripla, além do trabalho, também os cuidados de casa, os cuidados com os filhos, né? Acaba também se sobrecarregando. E até mesmo aquelas que trabalham em casa, porque o trabalho de casa é aquele que não acaba nunca, né? Também tem essa sobrecarga. E aí essa sobrecarga que gera esse estresse, o estresse e a ansiedade, eles andam ali muito juntos, eles têm até muitos sintomas parecidos. E aí a pessoa acaba realmente adoecendo. É verdade. Tem um depoimento bem interessante também que eu achei aqui, da Karine. Ela tá dizendo o seguinte, Lu, que ela é empreendedora e durante muito tempo ela se sentia culpada ao tirar férias. Ela achava assim, que ela tava ou deixando de fazer algo, ou deixando a desejar. Ela se sentia culpada a tirar férias, não conseguia tirar férias. E de uns tempos para cá ela mudou essa mentalidade. Ela fala, eu mereço sim, trabalho para isso. Olha só. Mas esse sentimento de culpa, de tirar férias, olha. Principalmente quem é empreendedor, né, quem trabalha por conta aí, parece que está sempre em déficit, né? É verdade, né? Com os clientes, né? No caso do psicólogo, com os pacientes, médico, né? Parece que a gente sempre está devendo algo para alguém. Então, é uma questão realmente de organização e extremamente necessário. 1, 2 vezes por ano, um feriado prolongado, a pessoa parar, desligar, até porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue oferecer o nosso melhor para o outro, para o nosso empreendimento. Então, é necessário também essas pausas. Você tá aí trabalhando bastante, ó, daqui a pouco começa o olho tremer, começa o olho tremer, o cabelo cair, a boca aqui no cantinho tremer, né, Douglas? Tá aí assim ou não? Já tô assim. Já tá assim? Se identifica? Então, ó, depois marca uma sessão aqui com a Lu, viu? Brincadeiras à parte, Lu, tem um ponto aqui também que a telespectadora que deu um depoimento aqui, daqui a pouquinho eu vou ler, tá bom? Ela tá falando, lê o meu depoimento, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas eu acho interessante a gente frisar também que principalmente pós-pandemia, né? Porque se a gente não surtou na pandemia, a gente, né, tá a ponto de surtar, porque a gente passou por uma fase bem complicada, né? Então muita gente não conseguiu tirar férias, muita gente não tinha emprego, as contas foram chegando. Como você enxerga as consequências disso? A gente está vivendo ainda as consequências da pandemia?
Nós estamos vivendo as consequências da pandemia, a gente vai sentir ainda por um longo período. E o importante disso tudo é que as pessoas pararam para realmente olhar e ver o quanto que cuidar da saúde mental é importante, porque isso tudo eclodiu aí durante a pandemia, né? As pessoas tiveram que ficar dentro de casa, mudaram toda a sua rotina e aí aos poucos elas foram retomando, mas as consequências, quando a gente fala de um trauma, né? Não é algo assim de um dia para a noite. A gente vai, então, carregar as sequelas disso por um bom tempo ainda. É verdade. Então, a gente não pode parar, né? Esse processo, esse autocuidado tem que continuar. Não é porque acabou a pandemia que a gente ainda não vai sofrer com isso, com as consequências. A Maria Elaine, do Jardim Vale do Sol, tá aqui, tá dizendo assim, é aquele ditado, menos é mais. Precisamos desacelerar e organizar nossas atividades e lazer. Ela tá dizendo assim que me encontrou lá na loja do Mundo das Festas e ficou com vergonha. Não acredito, vocês falam direto que me vêm na rua e ficam com vergonha de vir falar comigo. Eu mordo, Lu? Não, imagina. Né? Pessoa maravilhosa, pessoal. Pode vir falar comigo sim, tá bom, Elaine? Obrigada pela participação. E olha que interessante, atividade de lazer. Então, hobby que dá prazer pra gente, tem que ser pauta ali no nosso dia a dia também. E muitas vezes a gente tá tão sobrecarregado que a gente não sabe nem do que a gente gosta. Aí chega no momento de folga e a gente só quer, de repente, dormir, né? Ou fica preso aí no celular, e tem essa questão de vício. O celular, quando vai ver, passou 2, 3 horas e a pessoa acaba não sabendo ou não aproveitando aquele tempo que ela tem. Então, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento pra gente conseguir estabelecer esse limite. Eu vou trabalhar tantas horas por dia, eu vou ter um dia de folga, eu vou conseguir parar, vou organizar a minha rotina para eu ter um tempo para mim, o que é que faz sentido para mim, o que é que me abastece, do que é que eu gosto, o que me dá prazer, né? Porque o trabalho pode dar prazer, mas a gente também precisa desse outro lado, né? Então, o que me preenche? Então, a partir desse momento, a gente se organiza para fazer mais aquilo que a gente gosta também. Boa, e não tem como a gente não conversar sobre esse assunto e não falar das nossas crianças, né, Lu? Então, as crianças também podem ter crise de ansiedade, também podem dar sinais. De repente, né, as mamães, os papais que estão acompanhando, como pode identificar isso? As crianças não trabalham, mas elas vão para a escola. Né? Verdade. Então, elas têm essa responsabilidade de escolas. Muitas vezes sofrem pressão dos pais. Dos pais, da própria escola, dos colegas. Aí entra a questão de bullying, tudo, mas a pressão de nota, que precisa ir bem, tem lição de casa, tem trabalho, tem várias coisas. O balé, o inglês, a natação, não sei o quê. Filhos de pais separados, uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro, então toda essa desorganização. Então, as crianças, sim, elas também apresentam, e é o que eu sempre falo aqui, sempre falo no consultório, em todos os lugares, que criança, a gente observa através do comportamento. Mudou o comportamento, a gente já começa a entender que algo de errado está acontecendo com aquela criança. Olha só, muito importante. E olha, a Kátia está dizendo o seguinte aqui. A Kátia de Santa Cruz está dizendo o seguinte, que ela está se sentindo muito cansada, né, exausta, porque ela cuida dos filhos sozinha. Ela até conta com uma rede de apoio, que é a mãe e a irmã, mas a maioria das vezes ela se sente sozinha. E ela, sim, às vezes ela sente que ela precisa de uma folga disso, mas ela também, assim como a outra telespectadora, ela se sente culpada de repente querer tirar uma folga dos filhos. Como que você enxerga isso? Ela está querendo saber de você. A culpa materna, né? A culpa tudo materna. Bem, a mãe querer tirar uma folga tudo também. Bem, isso não quer dizer que ela não ame os filhos, não quer dizer que ela não goste, que ela não tenha um cuidado, e que sim, é importante também ela ter esse momento só para ela. Então, se ela tem essa rede de apoio, manda as crianças para lá. Passar um final de semana na casa da avó. Isso, vai curtir, vai aproveitar, mas sem culpa, né? A gente sempre tem que estar tranquila sobre os nossos atos. Que as outras pessoas vão pensar e vão achar, é problema delas. Né? Porque muitas vezes a gente se leva muito aí pelo que as outras pessoas vão pensar. Ai, deixei meus filhos na casa da minha mãe ou da minha irmã que me ajuda e fui num barzinho, e fui passear, e fui fazer alguma coisa. Mas isso é extremamente necessário até para você ser uma mãe cada vez melhor. Perfeito. Uma pergunta bem interessante. Queria saber a diferença
diferença de crise de pânico para crise de ansiedade? Tem diferença? O pânico, quando a gente fala de pânico, a gente fala de ansiedade, a gente está falando de transtornos de ansiedade. Tanto o pânico quanto a ansiedade, né, estão caracterizados aí em um transtorno de ansiedade. No pânico, a crise ela é muito intensa e vem uma sensação de morte. A pessoa, ela acredita que ela vai morrer, inclusive porque ela sente uma dor no braço, um formigamento, uma falta de ar muito sintomas intensa, físicos mesmo. E geralmente a pessoa acha que ela está infartando. Olha só. Né? Então tem um rompimento aí com a realidade, ela acredita que ela vai morrer e o pensamento e o sentimento é de morte o tempo todo. Na crise de ansiedade, ela também tem os sintomas físicos, mas ela não tem essa sensação de morte iminente. Né? Ela vai sentir a falta de ar, os sintomas físicos aí, a sudorese, dor de barriga, né, e tudo mais, só que não vem, então, associada a esse sentimento de morte. Então, é basicamente isso, né? A crise de pânico, ela é muito intensa a ponto da pessoa acreditar que realmente ela está morrendo. Perfeito, então tem diferença assim. Rapidinho pra gente encerrar, a Márcia de Avaré, ela tá dizendo o seguinte: Lô, minha neta tem crises muito fortes de ansiedade, ela até desmaia na escola, na igreja e em casa. É muito sério. Ela tem 14 anos e não pode ficar sozinha. Ela sente falta de ar, dor no peito, fica gelada. É muito triste isso. Ela faz acompanhamento e toma remédio. Então, ela já está em tratamento. Mas, olha, 14 anos. Então, quanto é importante identificar isso cedo também, né? Para poder tratar. E o quanto que o papel da família é importante para dar esse suporte, né? Para observar e ver, olha, isso aqui é algo que ela não está legal, que ela não está bem, que eu posso fazer também para auxiliar nesse momento. E para a gente encerrar então aqui o nosso bate-papo, eu queria que você dissesse para o pessoal que está assistindo, se a gente identificar que alguém está perto da gente com uma crise de ansiedade ou tá mesmo assim tendo um surto, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E não deixar essa pessoa de repente cometer ou um ato de violência ou até algo contra a própria vida. É o que a gente sempre fala aqui, empatia. Então, se coloca no lugar dessa pessoa, como que você gostaria de ser abordado em um momento de dificuldade. Então, é ouvir, acolher e principalmente perguntar para a pessoa, para a própria pessoa, o que é que você pode fazer para ajudá-la. Às vezes até um abraço, né? E de repente até falar, olha, tenho observado que você não está muito legal, tenho visto determinados comportamentos, fazer alguns apontamentos que às vezes a própria pessoa não tem visto ou não tem observado, né? E aí oferecer a sua ajuda e perguntar de que maneira você pode ajudar e se colocar à disposição, seja para ouvir, seja para dar um abraço, seja para ajudar a buscar bons profissionais, enfim, né? De alguma maneira fazer esse encaminhamento. Verdade. Olha, então fica aqui esse bate-papo hoje para você, para te ajudar também, né? Ó, respirar fundo, vai, lição do dia, ó. Puxa lá dentro, expira, calma, né? Tira o pé do acelerador. E é isso, um dia de cada vez, né, Lu? Respira fundo, problema todo mundo tem, né? Isso. A Fernanda, eu sempre falo isso, que a Fernanda Gentil uma vez falou, e eu carrego isso pra minha vida, né? Que assim, o seu problema de 6 meses atrás não é o seu problema hoje. Então, às vezes a gente, né, vou dizer, igual a minha avó fala, se descabela por conta de um problema, né? Sofre por conta de um problema, que daqui a 6 meses você não vai nem lembrar que ele existiu. Então, tem coisas que não valem a nossa saúde mental, não é isso? Principalmente aqueles que não dependem da gente para serem resolvidos. É verdade. Então, ó, fica aí a lição de casa, viu? Respirar fundo, tirar o pé do acelerador e pensar nisso. Tem coisas, amizades, pessoas que não valem a nossa saúde mental, tá bom, Lu? Beijo, obrigada, viu? Ó,